Você já deve ter reparado aqui na Brigadeiro Luiz Antônio um prédio que estava em reforma. E você também já deve ter reparado aqui na Brigadeiro Luiz Antônio um prédio em reforma totalmente dedicado a teatro, a arte. Esse prédio é o IBT, o Instituto Brasileiro de Teatro. E hoje a gente vai ter uma das fundadoras do IBT para conversar aqui com a gente e tirar algumas dúvidas que todo mundo tem sobre o Instituto Brasileiro de Teatro. Vem com a gente. E enfim, estamos com ela então, Elisa Volpato com a gente hoje. Elisa, primeiro, obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. E aí, deixa eu começar perguntando um pouco. Elisa, agora, então, atriz, produtora, gestora cultural, fundadora do IBT, muitas coisas. Como Muitas você está se coisas. colocando, definindo como muitas Eu coisas? nem imaginei, sabe, eu nunca imaginei, assim, que também isso, enfim, chegaria, né, Uhum. na minha vida, mas eu acho que, de alguma maneira, é um resultado de várias coisas que eu já vinha fazendo, né, articulações, eu nunca fui só atriz, né, eu sempre também tive ali produzindo as minhas peças, venho do teatro independente, gosto muito de fazer conexões com as pessoas, me interessa muito discutir a questão do teatro, né, e como fazer ele prosperar e pensar o futuro do teatro mesmo, porque para mim esse é um lugar mesmo de base, né, de casa, para o meu trabalho de atriz, mesmo no audiovisual, né, o teatro ele é a base para mim. E eu tô me equilibrando um pouco nessas coisas todas. Eu acho que eu sou atriz antes de qualquer coisa e é legal Uhum. falar isso, porque às vezes as pessoas me perguntam, né: "Nossa, você desistiu ou você vai", mas é porque o IBT realmente consumiu muito a gente nesses últimos 3 anos, Imagino. assim. Mas sou atriz, quero trabalhar, estou trabalhando, tenho os meus projetos também, não deixem de me chamar. Temos aí o IBT também que vem, que acho que daí é uma luta, né, um projeto mais coletivo, né, que vem para ajudar muita gente, né. Então, Elisa, você tá falando desse lugar que você ainda é atriz, eu esqueço de te chamar para trabalhos Por como favor. atriz. O que levou, então, a atriz, com uma carreira consolidada, com trabalhos, com projetos de atriz, a estar à frente de fundar o IBT? Como isso chega para você? Pois é, as pessoas têm muita curiosidade, né, Pedro, Muita, muita. e eu entendo, é natural que Uhum, tenha mesmo, e muitas dúvidas também, né, para entender como é que chega e a gente sabe que é impactante, né, a gente está agora com esse prédio no centro de São Paulo uhum. e Que eu acho ótimo que a gente está muito próximo e é o meu é, caminho todo dia de vir e ir. Então eu acompanhei a reforma do inteira, prédio inteiro. maravilhoso, fez a Eu timeline, fiz a assim, timeline. Se eu tivesse gravado todos os dias, a gente ia ter um vídeo ótimo de toda a maravilhoso, reforma passando todos os dias na frente, cada dia uma coisa diferente. que É legal. muito É, então engraçado. você sabe, E é um né, caminho que foram eu faço muito de 3 Uber, anos. então é uma coisa muito engraçada de olhar e as pessoas falarem: Mas o que que tá subindo aqui? O que que é isso? O que que é esse prédio? Esse prédio É. tá fechado? Esse prédio tá aberto? O que que tá As rolando? pessoas ficaram muito curiosas, né, até não Uhum. abrir, assim. E, de fato, foram 3 anos, assim, mais de 3 anos até, né, pensando, discutindo, debatendo. Mas eu acho que é importante as pessoas saberem que, por mais que ele seja né, essa coisa tão imponente, né, parece que é uma coisa muito institucional, assim, na verdade o IBT surge de artistas, né, Uhum. da nossa inquietação diante das questões do fazer teatral. Então, nós somos 5 pessoas que fundam esse instituto, né? Eu, a Sâmia Pascotto, que é atriz, também é Uhum. dramaturga, roteirista, o Oliver Thibault, que é um ator, produtor, o Guto Portugal, que é dramaturgo, diretor, faz às vezes de ator também, e o José Aragão, que é o outsider do grupo, né? Que é realmente Uhum. a pessoa que não era das artes, né? Vem do meio empresarial. E nós éramos um grupo de amigos que falávamos muito sobre teatro e, e sobre tudo, sobre as coisas boas, né, as dores e as delícias né, do fazer teatral. E o José sempre ouvindo muito as nossas conversas e ele Uhum. ficava curioso também, assim, mas como assim? Mas não é possível, mas vocês não têm uma sala de ensaio, mas vocês não têm o mínimo, mas é tão difícil assim, e como é que, né, como é que não tem mais recurso? E a gente, né, explicando para ele como é que funcionava, também a partir dos editais públicos, como é que a gente faz essa roda girar, né, e SESI, SESC, Itaú Cultural, enfim, né, Uhum. os diversos meios, né, de produção teatral aqui no Brasil e em São Paulo. E a gente começou a pensar junto e uma coisa que a gente percebeu é que
O teatro independente, por exemplo, faz muito pouco uso das leis de incentivo para financiar, né, os projetos. A gente entendeu que isso estava, né, o acesso, né, às leis de incentivo estava muito mais na mão dos grandes musicais, porque se vendem por si só, né, Sim. essas franquias, Broadway e tudo mais, e ou de peças comerciais, ou né, com um nome muito Com já nomes grandes. reconhecido à frente. Uhum. E aí o José falou assim, não, mas não é possível, a gente precisa fazer uso dessas leis, porque elas estão ali, elas estão disponíveis, são mecanismos incríveis que nós temos no Brasil de financiar a cultura. E aí o Instituto ele surge, na verdade, como uma ideia de criar essa instituição potente e debaixo, né, desse guarda-chuva do Instituto a gente possa colocar diversos projetos, Uhum. né, e não só de produção teatral, mas assim, pensando também em eixos formativos, cursos, oficinas, ocupações. Então, a gente entendeu que precisava ter a força, né, do Instituto para a gente poder acessar essas leis e, por Uhum. consequência, o patrocínio das empresas, Sim. para poder financiar teatro de diversas maneiras. Então, na verdade, o prédio ele vem depois. Né? Primeiro surge essa ideia do Instituto, e aí a ideia de ser sem fins lucrativos mesmo, porque tudo que se lucra ali se reinveste, então, no teatro. E aí a gente entendeu que precisava ter um espaço físico mesmo, porque isso também ajudaria a chamar a atenção dos patrocinadores, né? Só que quando surge a ideia do espaço físico, e aí a gente pensava, mas é o quê? É um teatro? É um, né? Claro, pensamos, né? É um galpão, vamos alugar um galpão, vamos fazer um. E aí, na verdade, a coisa começou a tomar forma e a gente realmente encontrou esse espaço ali na Brigadeiro que estava praticamente abandonado, só estava funcionando mesmo a balada Lions Sim. ali no primeiro andar. E aí a gente encontra esse lugar que tem 12 andares e a gente Uhum. entra e enxerga salas de ensaio. Assim, quando a gente entrou naqueles espaços que hoje são as salas, né, que estavam abandonadas, que estavam vazias e com aquela luz que entrava, aquele espaço Uhum. envidraçado, com aquela vista do centro de São Paulo, enxergando a Catedral Sim. da Sé, essa bifurcação louca aqui que é muito São Paulo, É. né? E a gente falou, meu Deus, isso aqui são salas de ensaio, né? Uhum. Assim, e aí a gente começou a pensar que tinha que ser um lugar mesmo que coubesse a discussão do teatro, né, nas suas diversas formas. Então, na verdade, quando vem essa ideia do prédio, multiplica as possibilidades do Claro, instituto, né, claro. assim, Uhum. de forma absoluta, assim, porque realmente, as salas de ensaio, elas são a base mesmo, Uhum. né? Por isso que as pessoas perguntam, mas são só salas de ensaio? É tudo sala de ensaio? Que foi a primeira coisa, né, que começou a operar lá dentro? Foi o que a gente conseguiu Viabilizar reformar primeiro. rapidamente, Aham. e aí a gente também foi bem no momento que a Oswald estava nessa. A Ah, é Oswald de Andrade estava verdade. mudando ali a Uhum. configuração, que a Oswald historicamente é um lugar que sempre recebeu Que artistas recebeu. para ensaiar Uhum. gratuitamente, e a gente viu que tinha ali um gap que a gente precisava né, tomar conta, assim, porque tinha muito essa demanda, né, das salas de Uhum. ensaio gratuitas. E essa era sempre uma vantagem do IBT, assim, a ocupação das salas de ensaio gratuitas é a nossa cereja do bolo. É o que a gente sempre quis, assim, que Uhum. grupos independentes e das mais diversas linguagens pudessem ter um espaço de existir. Porque eu acho que no fim das contas o IBT é esse lugar de poder fazer os artistas e os projetos existirem, estarem no mapa. Né? Porque se você não tem um espaço para ensaiar, você não tem Não, nada, o projeto já né? começou acabando. Exatamente, né? E assim, a gente até encontra meios de ensaiar na sala de casa ou, Sim. né, nas garagens. Você quebra um galho de alguma forma para conseguir acontecer. Exato, mas se Mas a você gente sabe que tem não um é o ideal. espaço, a gente sabe muito bem, né? Todo mundo já ensaiou em Uhum. diversas, com Nossa, todo tipo de muitas configuração. adversidades, né? Aham. Eu mesma já ensaiei no porão de uma igreja Então, e adorava e ficava muito grata porque era o que eu tinha, sim, gratuito, e sim. me agarrava naquilo, né? Mas o fato de você ter um espaço salubre, né, que esteja ali disponível, limpo, com um banheiro a bordo, com Uhum. uma copinha ali que você pode também levar a sua comida para fazer e poder passar um dia inteiro ensaiando, isso é muito digno, né? Eu Com acho que é o certeza. mínimo que os artistas precisam, Uhum. assim.
Então, num primeiro momento, a gente começou a ceder as salas, assim, gratuitamente, e depois, à medida que foi tomando forma e a gente conseguiu realmente fazer projetos e subir na lei e tudo mais, a gente foi conseguindo o patrocínio mesmo para Uhum. poder bancar essas salas, né? É importante que se diga que a gente não está dando essas salas, né? No começo as pessoas achavam que era um negócio assim, né? O IBT está, assim, alguém está pagando por isso, para que as pessoas possam ocupar Tá. essas salas. Então hoje a gente tem um patrocínio do Bora Hub, da Ambev, que é um projeto muito Uhum. legal, que eles já tinham trabalhado em diversas áreas e não tinham trabalhado ainda com cultura, mas é um formato de fazer acompanhamento e pensando um pouco na profissionalização e no futuro, né, de pessoas, ali no Uhum. caso de artistas. Sim. Então, hoje, com o Bora Hub, a gente consegue fazer com que, primeiro, a gente contempla de 20 a 30 grupos por semestre para ensaiar ali Nossa, é gratuitamente. bastante coisa, tá? Acabou de Não sair o tinha resultado dimensão. acabou de sair o resultado da próxima edição e são 30 grupos que vão ocupar Uhum. gratuitamente nos próximos meses. E além disso, a gente faz perguntas, né, no formulário, quando os artistas mandam a inscrição, do que eles gostariam de ouvir, de melhorar, sobre o que eles gostariam de debater dentro do fazer teatral. Então, a gente faz esse mapeamento e depois a gente traz artistas e pessoas para, ao longo dessa residência, estarem com eles debatendo, fazer rodas de Uhum. conversas para debater esses assuntos que são do interesse deles. Sim. Então, isso faz parte, né, do projeto da ocupação gratuita. Uhum. E, além disso, agora, como a gente tem um eixo de curadoria, de programação do espaço, que é a Aline Mohamed, que está Uhum. coordenando, junto com o Guto Ezek e o Wallace Farias, de eles acompanharem ensaios abertos ao longo dessa residência. Então, se os artistas Uhum. se sentem à vontade de mostrar um ensaio para eles, o que for, o que tiver pronto, né, o que tiver, 10 minutos, 5 minutos, eles vão assistindo, vão fazendo um acompanhamento desses trabalhos e, eventualmente, o que tiver ali surgindo mais substancial, o que tiver mais ou menos com uma cara de, né, que Uhum. já está ali mais pronto, que possa vir a estrear, a gente vai pensando que esses projetos vão eventualmente compondo a programação Que do IBT. legal, tá. Então, na verdade, tem uma vontade de retroalimentação. Uhum. Isso que eu acho que é importante também das pessoas perceberem, que acho que a nossa força está nisso, assim, do que surge ali em sala de ensaio, poder ganhar força, daqui a pouco Uhum. fazer um ensaio aberto ali, que Sim. inclusive os ensaios abertos que são feitos ali, se a gente fizer mostras, né, nesse caráter mesmo de ensaio aberto, é um momento que você já pode também chamar o Sesc e o Itaú Claro, para aham. assistir esses ensaios, porque a gente sabe da dificuldade que é, às vezes, você chamar um programador para Nossa, ir um gigantesca. dia lá assistir o seu ensaio, Uhum. né? E é normal mesmo, eles são muito ocupados e tudo mais. E às vezes a gente pode no IBT concentrar diversos ensaios Uhum. abertos, então esses programadores podem vir ali assistir diversas Sim. coisas e também já pensar Uhum. como é que dali também eles já saem para outros Que lugares. interessante. O IBT, eu acho que ele é esse impulsionador. Eu acho que não tem nada igual, sabe? Eu acho que Não, não não dá para tem. Não, comparar, pelo menos não assim. consigo, não conheço nada nesse sentido. E tudo isso também se dá muito porque hoje tem essa estrutura de um prédio onde é isso. Você começa no andar X ensaiando, você vai para outro Exato. andar apresentar, esse próprio prédio ele se Exato. você gira dentro desse prédio, né? Se ocupa de Exato. várias formas. Ele é esse ecossistema É mesmo. muito legal isso, É muito muito especial. legal. E aí, enfim, teve esse investimento inicial, né, na Uhum. compra desse prédio, na reforma desse prédio, né, um investimento privado e a partir disso, de que a gente consegue existir com esse prédio, a gente começa a colocar os projetos na lei mesmo Uhum. e conseguir captar com outras empresas, Com né? Então, hoje, certeza. se vocês forem lá, em cima da recepção tem um quadro, já temos Uhum. algumas empresas parceiras. E achei ótimo que esse quadro tem espaços. A gente Tem reparou bastante isso. A espaço, gente a foi gente outro precisa dia, a gente preencher reparou ele isso. A gente falou, olha, tem espaço ali já avisando continuar preenchendo esse nós quadro. queremos preencher muito, queremos que não tenha mais Uhum. espaço ali para Tomara. colocar. É Que legal. exatamente isso. Elis, deixa eu te perguntar. Você falou sobre essa questão de gerar muita curiosidade. Aqui é um espaço que a gente acaba recebendo muita gente no foyer e de algumas áreas de arte, e é muito engraçado como vira e mexe esse assunto é recorrente de como funciona o IBT, como eu acesso o IBT. Você falou sobre já ter esses 30 grupos, essas 30 produções selecionadas para usar as salas de ensaio. Isso. Como foi o acesso desses 30 grupos Uhum. para poder usar essa estrutura do IBT? Eu acho que, inclusive, é legal você falar isso da ocupação, porque eu acho que, porque assim, gente, agora as pessoas naturalmente
todo mundo quer mandar projeto, É, sim. todo mundo quer fazer a sua peça ali, né, todo mundo Olha, é difícil, de verdade, é difícil uma semana e a Isa tá de prova, ela pode falar sobre que a gente não tá aqui e alguém pergunta se a gente sabe como. Eu não sei se as Sim, pessoas associam porque é perto. sim. Muita gente pergunta, mas como eu É, as faço pra pessoas poder entrar no IBT? Ah, eu vi que tem sala de ensaio, eu mando um e-mail pra quem? exato. Então, na verdade, eu acho que a melhor maneira de você se aproximar do IBT, eu acho que é Uhum, pelo edital de ocupação. Fica uma dica legal. aí para os artistas. Porque daí você realmente, assim, claro, os grupos contemplados, né? Não dá para contemplar todo mundo, mas é isso. 30 grupos já é bastante É coisa bastante por coisa. semestre, né? Pô. Então, é uma maneira legal de você adentrar ali o espaço, Uhum, conhecer o espaço, conhecer as pessoas, conviver, porque o IBT também ele é esse espaço do encontro da classe. É de você vai ali no café, faz uma reunião, sobe para um uhum, ensaio, daqui a pouco desce, encontra alguém, assiste um espetáculo, aí troca uma ideia com não sei quem, daqui a pouco você está desenvolvendo um projeto, mas já está falando de um outro que você pode fazer com uma pessoa que está ali, não sei o quê. Ele é esse espaço de conexões, sim. né? Então, estar ali ocupando a sala de ensaio faz com que você já esteja se inserindo, e como Uhum. eu te falei, daqui a pouco, eventualmente, o seu projeto pode vir a Ele, integrar a sim. programação do espaço, né? E aí a gente vai também analisando caso a caso, né? Vem chegando alguns projetos, né? O que a gente achar que Uhum, faz sentido também dentro de um pensamento curatorial ali da Aline, né? Porque teve também todo um pensamento e ela se conectou com diversos outros co-curadores para uhum, pensar um eixo curatorial que abarcasse não só teatro, inclusive, porque como a gente agora é um centro cultural, né, é um espaço, ele não vai abarcar só teatro, né? Então vai ter programação de música, de uhum, dança, da palavra, sim. das infâncias, né? Uhum, Teatro para todos os públicos. Então agora, inclusive, de final de semana já tem tido programação infanto-juvenil. Então são diversos eixos assim que a gente vai uhum. vai compondo, né? Quanto a isso, só da curadoria, a gente teve na abertura que vocês fizeram para a imprensa, Ah, aquela legal. tarde, que foi muito gostoso. Sim. E aí teve uma amostra um pouco dessa agenda cultural, dessa curadoria que vocês. Acho que essa pergunta, não sei se você vai conseguir dizer muito pra gente, mas qual é o olhar dessa curadoria? Eu acho que é um olhar assim. A gente tem alguns pilares no IBT, Uhum, né? Alguns eixos, alguns pilares mesmo que a gente debateu entre nós, essas 5 pessoas ali no início. A gente fez meio que um dogma, meio que tá. um estatuto, assim, Uhum, né? Então o IBT ele é um lugar assim que a gente bate muito na tecla de ser da diversidade, né? Então a gente poder beneficiar todas as pessoas de alguma maneira e trazer o acesso para quem ainda não teve, né? Então a uhum, gente privilegiar também pessoas às vezes mais vulnerabilizadas ou da periferia, né? Artistas que não estão ali no super na cena teatral já inseridos, uhum, então tem esse recorte econômico e social muito importante. A gente tem a coisa da formação de público, de ser uma coisa acessível, né? De trazer uhum, o público mesmo para querer consumir teatro, né, de um jeito que não afaste. Então tem um olhar da popularização também, né, uhum, do teatro. Então essa curadoria eu acho que ela tem um olhar bem equilibrado assim para pensar diversas linguagens de diversas maneiras mas abarcando sim a diversidade, né, uhum, das linguagens, dos corpos, uhum. né, da racialidade, do gênero. Então, ele está um pouco aberto para esse olhar, Tá. assim, é E importante isso que se resulta no saiba. público que vocês querem chegar também, que acessa o espaço. Também, porque naturalmente, né, uma das coisas que a gente acaba, na verdade, para mim é uma crítica que eu tenho pessoalmente ao teatro musical, por exemplo, Uhum, e nada contra, gente, adoro também, é uma maneira de fazer, mas como eles já estão incentivados, né? Eles já têm o recurso para produzir uhum, os espetáculos, não é pouco recurso, e aí, depois que estreia, eles ainda, né, vêm com um preço exorbitante, assim, no ingresso, uhum. o que faz com que tenha um recorte de público. Com certeza. É um tipo de público que pode assistir aquilo ali, Uhum, né? Então, de alguma maneira, você elitiza o público, né? Faz um recorte das pessoas que podem assistir aquilo. E o IBT queria ir na contramão disso, né? No uhum, sentido, se a gente já está conseguindo, né, pagar, né, pela produção e tudo mais, a vontade é que a gente possa entregar isso para o público da maneira mais acessível. Então, muitas vezes, não sempre, mas muitas, na maioria das vezes,
o que acontecer ali no IBT, na Praça Palco, vai ser gratuito. Uhum. Porque a gente quer realmente que a pessoa que estiver passando por ali, às vezes saindo do trabalho, entre e se depare com o espetáculo e consuma aquilo e de repente veja que aquilo é para ela, Uhum. né, também. Então tem essa preocupação, né, assim, de fazer com que isso chegue nas pessoas, no público geral. Esse era um pensamento também, sair da nossa bolha, de fazer teatro só para os nossos amigos ou para quem já consome teatro. O IBT quer chegar onde, né, onde o teatro ainda não Sim. chegou e aproximar as Uhum. E pessoas, né. pensando em arquitetura do espaço, isso acho que está muito claro para quem passa na Sim, porta, né, existe aquele palco praça ali, que é impossível você estar passando e não olhar para dentro. não é É possível. extremamente chamativo e tem um pensamento de arquitetura, iluminação, que se você tá na rua, mesmo de carro do outro lado, o seu olhar vai para dentro do IBT. É verdade. E eu não sei se você percebeu, mas o piso da Uhum. praça, né, dessa praça de concreto, ele é o mesmo da calçada, Sim. né. Isso Simula essa. é proposital, é Uhum. como é uma extensão da rua, então, assim, você tá ali passando, entra, é a mesma coisa, né, a Uhum. gente não queria fazer uma coisa que separa, né, aqui é o centro cultural e aqui acontece Sim. uma coisa que, né, A própria questão das separada da portas rua. ali é tudo muito aberto, né, você tem um acesso muito fácil Exatamente. ali. O vidro, Sim, né, sim. de fazer realmente a cidade entrar no espaço Uhum. e o espaço adentrar a cidade. Então também nunca foi uma preocupação, transformar essa praça-palco numa caixa preta fechada com uma super acústica, Uhum. porque ali tem que se saber que o que for feito ali tem a interferência da rua, sim. Por isso que a gente está equipado, né, as peças podem ser feitas com microfone ali, porque Uhum. realmente mas a cidade, ela tá o tempo inteiro interferindo. Quem teve a oportunidade de assistir o Magilute, que estava fazendo a temporada ali de estreia, né, do espaço, era uma relação completa e absoluta com a rua o tempo todo. Uhum. Eles estavam fazendo cena e a gente estava ouvindo a sirene lá fora, as pessoas passando, os carros, o morador de rua, né, enfim, toda essa interferência, né, a gente não está querendo fingir que ela não está acontecendo. Uhum. Isso foi pensado, a gente quer que a rua esteja em contato com o espaço. E isso é mais um ponto interessante de falar, quem fica, né, querendo mandar projeto. Nós temos 2 salas, principais ali no espaço Uhum. para espetáculo, né, que é essa praça-palco, que é essa praça principal, né, então é essa praça de concreto com esse palco no Uhum. Com meio, essas com essas escadarias. escadarias, é um espaço todo assimétrico, né, você Uhum. percebe que não é um palco italiano, você consegue enxergar o palco de todas as meio quase Uhum. 360. Então, não é qualquer peça que pode ser feita Não ali, mesmo. né, assim, tem um pensamento ali de relação com aquele espaço. Uhum. E também tem esse lugar da interferência que eu estou falando, que ela é uma praça mesmo, então assim, quem for fazer peça ali tem que saber que é quase uma configuração de um teatro de rua, Uhum. porque vai ter gente entrando, pegando um café, conversando, circulando, você Uhum. tá entendendo? Então, enquanto A cidade vai estar acontecer, acontecendo, trânsito, não buzina, tem como tudo vai estar parar. acontecendo. Uhum. Exatamente. Então a peça que está sendo feita ali, claro, tem lugar para as pessoas que querem sentar e assistir Sim. mais de Tem um sistema de pertinho. som muito bom inclusive, que então a gente Tem. viu coisas acontecendo, você escuta, você tem uma visão boa, mas a cidade está interferindo. Mas está interferindo. E no espaço mesmo, né, Pedro? Porque assim, imagina que a gente assistiu ali na abertura para um número X de pessoas, então Uhum. basicamente todo mundo estava sentadinho e Sim, sim. prestando atenção naquilo. Uhum. Mas, à medida que né, as pessoas vão sabendo Sim. mais e ocupando Uhum. mais, vai ter momentos que vai estar acontecendo a peça e vai ter gente andando por aquele espaço, subindo o elevador, pegando Uhum. um café, embaixo no restaurante. Então tem uma movimentação de pessoas no espaço do espetáculo que não tem como a gente eliminar e fingir que ele não existe, vai existir. Então por isso que é isso, Uhum. não é um palco italiano, uma caixinha fechada em que tudo para aquilo ser, Uhum. ouvido, né, eu acho que é um espaço vivo, Sim. né. E o segundo espaço? O segundo espaço é o que a gente está preparando no 10º andar, aí sim uma caixinha preta, um espaço multiuso, assim, para uns acho que uns 60 lugares, acho Esse que ainda vamos não está fazer. acontecendo, ou já? Ainda não, mas eu Tá. acho que em outubro já vai ter ocupação desse espaço, tá, mas a Uhum. gente conseguiu na abertura mostrar ele, né, mais ou menos como a gente está pensando ele.
Conseguimos botar umas cortinas, porque realmente Ah, já sei, é aquele que subiu em grupos, tá bom, agora eu isso, entendi qual é o que é espaço, uma das sim. salas de ensaio que a gente transformou nesse Uhum, espaço, então, entra muita luz ali, né, então a gente teve que sim. colocar umas cortinas, Uhum. né, e um equipamento mais ou menos de luz e som, e ele não tem um pé direito muito alto, né, então ele é quase uma quem se lembra da salinha aberta do Sesc Consolação, Aham. é um pé direito baixinho e tal, então ela é uma caixinha, mas é um espaço super que dá para fazer coisas menores e tal, então ali sim, ali Uhum. se concentra mesmo, né, uma acústica legal. Tem também o espaço do primeiro andar, que é o espaço de eventos, que é Hum, onde era a Lions, né, a sim. antiga Lions, e é Que tem onde aquela varanda externa que tem aquela ali, varanda. aquele espaço é uma delícia. Eventualmente também pode acontecer teatro ali, o Tá. Magilute Uhum. usou esse espaço, né, eles faziam toda uma itinerância pelo térreo e depois subia e terminava no primeiro andar. Uhum. Então ali eventualmente também podem ser pensadas, coisas. E claro, o espaço em si, né, todo, tudo é teatro ali, a gente tem essa tagline, Legal. né, assim, é tudo teatro, porque qualquer espaço ali pode virar um espaço, né, que pode Uhum. estar acontecendo uma cena, uma coisa, e nas próprias salas de ensaio, é esse lugar realmente também de eventualmente estar acontecendo um ensaio aberto e você ir ali poder assistir, né, de uma maneira mais artesanal, mas que, né, então tudo é teatro. Mas é isso, assim, e aí a gente vai entendendo, eu acho que a gente vai entendendo as diversas possibilidades e configurações à medida também que o espaço está existindo. A gente Uhum. já está aprendendo muito com esse pequeno eixo curatorial que agora já está acontecendo. Que tá acontecendo há quase um mês, ainda não. Quase um mês, ele estreou com o Magilute, e aí foi a primeira coisa de teatro mesmo que a Uhum. gente teve ali. E aí agora a gente está com uma programação, assim, às quartas à noite tem tido o Karaokeira Querida, que é das meninas do Ai, coletivo sim. Aquenda, Uhum. que é um coletivo de drag queens lá da Que a Zona gente já falou que quer, Leste. inclusive, ainda não conseguimos, Ai, e já gente, vale muito a fica a pena, promessa é muito aqui. divertido, é muito divertido. E o karaokeira é também esse espaço de, galera que saiu do trabalho, passou ali no Uhum. IBT, é cedo, entendeu, pega, sai, já vai ali, curte um karaokê, toma uma cervejinha, e já conhece o espaço, né, acho que é uma maneira Legal. também de trazer o público Uhum. geral para, né, para conviver nesse espaço. Já anota, Isa, quarta-feira que vem, estamos a uma quadra e meia do IBT, a É gente já sabe qual vai maravilhoso, ser o gente, happy hour. é divertidíssimo. E aí, às quintas-feiras também de setembro, tá rolando o projeto Incruzas, que é um projeto de música que faz sempre pega 2 artistas musicais de backgrounds diferentes e faz tipo uma jam, Que faz eles legal. uma impro deles ali Uhum. na Praça Palco, e eles fazem uma, né, quase eh, essa improvisação mesmo, e surge um negócio de música muito interessante, assim. Legal. E hoje mesmo Uhum. tem. Hoje tem. Às 8. E tem rolado também algumas festas, né, nos finais de semana. Essa sexta-feira vai ter uma festa lá, que é dia do teatro, então vai ser uma festa bem dedicada para isso. Fica o convite. Não Uhum. sei quando vai ao ar o programa, mas Não sei quando vai ao ar o qualquer coisa programa, vocês mas cortam essa tá. parte. Mas enfim, e aí, inclusive a Georgette Fadel vai estar numa programação agora na sexta-feira, Legal. às 10 da Tá. noite, antes dessa festa, que é também um pouco essa relação é esse projeto do Incruzas, que eles vão acabar fazendo também na sexta-feira, Uhum. e a Georgette vai estar lá com um músico, que a Georgette é múltipla, né, a Sim. Georgette canta enfim, faz tudo, e a gente chamou ela. E aí agora a partir de outubro vai rolar um processo de mostra mesmo, né, de processos de grupos que já passaram por ali na ocupação. Legal, Então tá. justamente vai Já é isso ter de você estar na ocupação, depois usar os espaços para apresentar, já é essa extensão da ocupação. já é essa extensão, vai ter alguns ensaios abertos de projetos que foram gestados Uhum. ali, sabe. E aí é isso, é um horário, cada um faz, mas é uma sequência num dia só. Tá. Então é legal porque você pode ir ali e assistir várias mostras de processo, Uhum. assim, acontecendo ali, né. Legal. Deixa eu te perguntar, porque eu sei que vai ser uma das curiosidades que as pessoas querem saber. A gente falou sobre as formas de acessar, a questão do edital que rolou, tem agora o resultado, as pessoas vão ocupar. A gente tem previsão de próximos? Sim, vai ter todo semestre, Tá. tá, o edital de ocupação Uhum. gratuita do IBT. Provavelmente no final de dezembro ou início de janeiro vai ser lançado o próximo.
Então fiquem ligados, né, agora essa galera vai ocupar até dezembro, e aí no próximo vocês já podem Tá. enviar Isso propostas. focado na sala de ensaio. Isso focado nas salas de Existe ensaio. um focado pra praça-palco ou Então, aí o que a gente está organizando agora, Pedro, porque justamente a partir dessa demanda muito grande, né, dessa vontade das pessoas integrarem ali não, a e é isso, tá programação. há um mês só. É, É exatamente. muita coisa. É bastante coisa, né. Mas o que a gente quer fazer é criar um sistema em que as pessoas possam enviar suas propostas. Mas isso é um sistema mesmo que a gente precisa criar, é quase um software, é quase um Sim. aplicativo, entendeu? Porque a demanda é muito grande e para a gente poder, né, ter a possibilidade de que todo mundo possa mandar porque assim, se todo mundo enviar um e-mail, a gente Deus. não tem braço para receber, Claro. sabe? Então, a gente entendeu que talvez tenha que pensar uma plataforma que as pessoas possam mandar suas propostas Uhum. e a partir disso a gente vai ali fazendo, né, uma análise, né, e vamos trocando, e aí todo mundo realmente consegue enviar, né. E também, inclusive, projetos que já estejam aprovados em leis de Sim, incentivo, sim. né, a gente pode fazer um nicho assim, né, projetos que não têm nenhum tipo de recurso Uhum. ainda, projeto que já está aprovado em alguma lei, porque daí a gente já vai para essa questão da de repente o IBT ajuda a captar, sabe. Legal, Então, tá. a gente tem uma equipe, né, só de captação, né, Que bacana, justamente para tá. Ah, pensar. por conta do espaço também, Sim, dos projetos exatamente. pessoais. A captação tá trabalhando bastante na questão do plano anual, né, então a gente tem enviado desde o ano passado, a gente enviou um projeto de Rouanet de um plano anual, para desenvolver diversas atividades no espaço ao longo do ano. Então, por exemplo, toda essa curadoria que está rolando agora, né, todas essas atividades que vocês estão vendo agora a partir de que o espaço abre, a gente captou via Lei Rouanet, com uma programação anual, né, e a gente vai fazer isso todos os anos Legal. e inclusive o ano que vem vamos fazer plurianual também, que já você pode fazer já Uhum. para 4 anos, né, então Sim. pensando, essas programações. Nossa. E aí a equipe de captação, né, trabalha nisso Uhum. para a gente poder trazer o recurso para realizar. Elisa, deixa eu te perguntar, quanto objetivo pessoal seu com o IBT, aonde você enxerga isso? Qual o seu objetivo hoje de estar lá dentro? Pessoal, Elisa, não para além de fundadora do IBT e tudo mais, mas Elisa dentro do IBT. Eu acho, Pedro, que o IBT ele é um espaço que ele é um legado já, né, assim, a gente sempre fala que a gente vai passar e o IBT vai continuar. Então isso muito me emociona, porque eu acho que ele é um espaço de pensar o futuro do teatro mesmo. E eu enxergo no teatro uma potência, né, de comunicação, de transformação social muito grande. E, né, vi isso acontecer em espetáculos meus, vi isso acontecer em espetáculos que eu assisti, então eu acho que o teatro está nesse lugar do futuro, inclusive pensando nessa relação da inteligência artificial que está vindo com tudo, eu Uhum. acho que o teatro permanece, porque ele é essa relação analógica, insubstituível e, então eu acho que o IBT ele é um lugar, assim, para a gente potencializar, né, todas essas transformações sociais e, essa coisa tão antiga da contação de história, né, contar uma história para alguém, alguém ouvindo. Eu acho que o IBT ele permanece para além da gente, é isso que eu quero um lugar de coletividade, né, eu acho que ele é um lugar para fazer o teatro florescer, expandir, chegar em mais gente, dar oportunidade para mais gente. Uhum. Por isso que a gente, honrando inclusive o B da nossa sigla, o IBT não é só de São Paulo, né, a gente já tem feito ações Sim. para expandir para fora de São Tem Paulo. Manaus, tem Tem Recife, Manaus, como tem funciona, os Recife. projetos de extensão? Que acontece? A gente começou uma articulação com Manaus faz 2 anos, a gente foi para lá, né, foi viajar, conhecer a Amazônia, enfim, e aí a gente pirou na ideia de fazer uma mostra de teatro lá, né, através do IBT. E aí a gente começou uma articulação com os grupos de lá e pegamos uma Uhum. produtora local para nos ajudar nesse fluxo. E a nossa vontade era fazer uma mostra com os grupos locais mesmo, potencializando os artistas que já estão lá, né, fazendo, e claro, trazer, né, também outros espetáculos fora né, da região deles, para fazer uma mostra de teatro lá. Eles já têm um festival lá, né, que é o Uhum. Festival da FETAM, que já está consagrado também, acontece, todos os anos. A FETAM é nossa parceira também na mostra, mas a mostra eu acho que ela tem uma outra configuração que eu acho que ela é mais voltada também para fomentar mesmo a cultura local.
E o que que aconteceu ali que foi muito bonito, eh, a gente teve esse retorno, né, das pessoas que trabalham com cultura lá, que tem um olhar muito colonizador, né, em cima da Amazônia como um Uhum. todo, de chegar às vezes eventos lá que trazem toda a sua equipe, né, trazem toda o aparato, a Uhum. estrutura, contratam carregadores e acham que estão movimentando a A economia economia. local. E às vezes sugam daquilo, né, de Uhum. tudo, dos manauaras e tudo mais, e vão embora e isso, né, se acaba, né. A gente começou um trabalho realmente de se aproximar, né, tanto da classe artística quanto da população, para a gente entender, inclusive quais eram as demandas deles, o que que eles, né, estavam querendo, quais seriam as vontades deles também Uhum. com essa amostra. E aí a gente fez um trabalho que durou 2 anos, para culminar nessa amostra que teve agora logo antes da inauguração, e a gente conseguiu, botou um projeto na lei, captamos com a empresa de água deles, que é como se fosse a Sabesp Uhum. deles lá, é a o Águas de Manaus. Aí, a gente fez um trabalho de contratar mesmo, assim, toda a equipe de comunicação era de lá, né, toda a imprensa, assessoria de imprensa e tudo mais, a produção local, a pessoa que fez o cenário, que criou, né, toda também a identidade visual lá da Mostra de Manaus, são pessoas de lá, né, muita gente de lá trabalhando, né, nos braços, né, nesse braço de produção. Então a gente movimentou muito, né, Uhum. lá com eles. Então essa era a nossa vontade. Então a gente, claro, né, fazia um pouco essa coordenação, mas foi muito feito com as pessoas de lá, para as pessoas de lá. Então a gente muito se orgulha disso e foi lindo, assim, porque a gente fez, né, espetáculos gratuitos para todos os públicos, a gente trouxe um espetáculo, né, do sudeste como né, um grande espetáculo também para chamar público no primeiro final de semana, porque foram 2. Uhum. Então a gente levou o espetáculo da Rita Lee, da Mel Lisboa, Uhum. e Que a gente legal. fez o Rita Lee lá no Arena Ponta Negra, que é um anfiteatro ao ar livre, coisa Uhum. mais linda na frente do Rio Amazonas. E assim, é um espaço que estava meio abandonado, né, um espaço público, acho que da prefeitura, e aconteciam shows ali eventualmente e tal, mas ele estava meio abandonado. Só que ele é uma arena, que cabe, na verdade, 14.000 pessoas. Nossa, tá. Né, a lotação desse espaço é 14.000 Uhum. pessoas. Ele tem o palco pronto, né, tá toda a estrutura lá, e a gente olhou aquilo e falou assim: "Gente, esse espaço a gente vai usar, assim, com certeza, né". E eles assim: "Nossa, esse lugar, assim, tá sendo muito pouco usado e tal". A gente: "Não, mas esse espaço a gente vai usar e vamos botar muita gente nesse espaço". Então a gente fez a Rita Lee lá no primeiro final de semana e levamos 7.000 pessoas para assistir Rita Lee de graça, e era assim, um coro de pessoas cantando Rita Lee, crianças e velhos e ambulantes e, assim, população inteira, foi a coisa mais emocionante. Quanto tempo Ge de planejamento para vocês criarem isso? É isso que mais, assim, porque vocês foram viajar para lá, tiveram essa ideia, esse insight de vamos fazer isso, quanto tempo de planejamento até a realização dele? Foram 2 anos, 2 né, e anos aí de entre idas e vindas, então a gente ia uma comitiva, voltava, então uhum, daí depois ia mais a galera da produção, articular, e muito, muito online também, né, muitas reuniões online. E era isso, assim, um pouco, né, às vezes ia um grupo, a gente foi primeiro a gente do conselho, aí depois foi o uhum, Thiago do executivo, o Bernardo Galigali, que é dos projetos, a Aline Mohamed da curadoria, então foram indo um pouco pequenas comitivas e foram articulando cada uhum, setor, né. Quem mais coordenou isso foi o Guina, né, o Agnaldo que está bastante à frente da Mostra de Manaus, o Guina que trabalha lá com a gente, e ele fez muito essa articulação de produção com as pessoas de lá. Mais ou menos foi isso, né, uns 2 nossa. anos organizando, né. E a nossa vontade era levar teatro para quem nunca foi ao teatro, tinha gente que nunca tinha ido, que nunca tinha visto um musical na vida, né, foi e assim, um musical brasileiro, né, de uma artista icônica que, Sim. né, que todo mundo conhece, foi muito Uhum, acertado, assim. E no segundo dia de festival, a gente levou os Bois de Parintins para esse mesmo anfiteatro, e uhum. aí trazendo a cultura popular deles Deles. mesmo, né, porque e é uma coisa seríssima, né, os Bois de Uhum. Parintins é assim, é time de futebol, né. O Se é Garantido ou Você é Aham. Caprichoso, e era vermelho e azul para todo lado, e aí lotou também de novo, assim, foram, assim, milhares de pessoas assistir os Bois. E aí no segundo final de semana, então, teve focado nos grupos locais, inclusive ocupando espaços independentes de grupos de teatro de lá, para a gente poder também dar recurso para esses grupos independentes, né, para poder alugar o espaço deles para fazer a mostra.
Então assim, esse é uma maneira também de expandir, né, Sim. já foi uma maneira de expandir o IBT para fora de São Paulo e tá sacramentado, o ano que vem vai ter Vai Massa de ter Manaus de novo, novamente. já tá garantido. Eles de IBT tem 4 anos, 5. Eh, começamos em acho que quando a gente entrou no prédio era 2022, né, 4, 25, 3, né, mas a gente já tá pelo menos 4, acho que desde 2021, É pensando, né. muita realização. É bastante realização, eu também fico eu É fico um pouco muita cansada coisa. de contar, até de contar, porque é tanta Aham. coisa, né, Não, porque assim, seria uma história que a gente super entenderia num histórico de 10 anos. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. é bastante coisa, eu fico bem Como? orgulhosa mesmo. Como? Como? E aí até anterior a isso, assim, um grupo de 5 pessoas, 5 amigos, entre conversas que eu posso falar inúmeras vezes que na minha casa teve 5 artistas discutindo como mudar o mundo. Ah, sim. Todo mundo já É o discutiu. mais normal de artistas se encontrarem para fazer E isso. seguiremos fazendo isso, E né. seguiremos fazendo isso. De conversas, abrir o instituto, e nesse processo de 4 anos, muitas realizações. É, muitas, verdade. É isso, né, Pedro, a gente teve esse privilégio de ter, hoje tem uma empresa mantenedora, né, do IBT, se você for Uhum. lá hoje você vai ver no quadro dos Sim. patrocinadores, está lá, Viva do Brasil, né, é a empresa responsável, pela compra do prédio e pela reforma do prédio. E aí Uhum. isso falo abertamente, porque já saiu também na mídia, foram 20 milhões na compra do prédio e 25 milhões na reforma. Então, teve esse investimento inicial de 45 milhões para isso que vocês estão vendo agora, começar a existir, né. E aí foi se formando a equipe, né, então, Uhum. assim, precisava de equipe para executar todos esses projetos, né. Na medida que a gente consegue ter o prédio, saber que ele vai existir, a gente começa a botar os projetos em lei, então, por exemplo, né, das captações anuais, e a partir dessas captações, também a gente consegue, como é que eu posso dizer, remunerar também os funcionários do IBT. Então, a gente funciona meio, né, a É um gente vai entendendo ecossistema. à medida que vai entrando, né, entrou Uhum. um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali, também isso já ajuda para pagar o salário de determinados, né, setores Sim. ali da produção. E o que eu ia falar também, porque tem todo esse pensamento, né, não é simplesmente o prédio e, né, e todo esse investimento, quando a gente fala assim: "Nossa, que loucura mesmo", é uma loucura, eu também Sim. eu de dentro do IBT também acho uma Uhum. loucura, né, quando você pensar o investimento que foi feito ali para isso. Mas tem uma estratégia de pensamento, né, desse prédio ser autossustentável, né, por si só. Então por que que a gente cria, por exemplo, o café, o restaurante que vai ter embaixo, esse espaço de eventos, né, que pode ser alugado. Sim. Lá em cima ainda tem o projeto de fazer um rooftop, esse projeto ainda não está pronto, é a última coisa Uhum. que a gente vai fazer, porque realmente lá é um espaço que chama muito atenção, a gente entende como um lugar muito importante para monetizar mesmo com o prédio, então provavelmente vai ser um bar de drinks ou Uhum. um espaço de ativação de Sim. marcas, enfim. Mas é isso, Então algo para fora, algo para trazer dinheiro para o prédio. exatamente. Então, assim, tem maneiras da gente monetizar com o prédio e que Uhum. vai retroalimentando todo esse sistema que eu tô falando. Então, o café, né, o café que vira Uhum. bar também a gente monetiza com ele. O restaurante lá embaixo que não tá pronto ainda, também a gente vai ter porcentagem no restaurante. Esse espaço do primeiro andar, que é o espaço de eventos, Uhum. ele tem sido muito procurado para alugar, porque a gente pode alugar para eventos, para festas, eventos corporativos, até casamento dá para fazer lá, né, ele foi equipado para isso. Sim. Então ele vai ser usado pra gente, né, quando a gente quiser Uhum. fazer coisas, Sim. festas nossas ou peças de teatro, sim, mas E a gente está para fora. alugando o E o espaço é espaço. lindo. O espaço é lindo, É é lindo. lindo, dá para fazer todo tipo de evento ali. Uhum. A gente fez agora recentemente uma ativação da Red Bull, e eles alugaram ali, eles fizeram que era uma ação relacionada com fitness e Uhum. então eles montaram várias, esteiras e bicicletas ergométricas e era 24 horas de malhação. Que E aí eles legal, tá. alugaram o primeiro andar para fazer essa ativação da Uhum. Red Bull e aí ficou a galera indo lá, os crossfiteiros e tudo mais, ocupando. Então assim, dá para fazer, assim, São múltiplas múltiplas possibilidades. possibilidades. E só para te falar também sobre as salas de ensaio, porque elas também estão, para serem alugadas, né, então assim, tem as salas da ocupação, Uhum. que hoje em dia a gente reserva 4 salas para o edital de ocupação, gratuito,
Mas tem outras salas que também estão disponíveis para serem alugadas, então é um pouco assim, quem tem condições pode alugar, então os grandes musicais, como eu te falei, que têm recursos, Uhum, né, que já estão incentivados, eles precisam de salas grandes, têm sim. elencos E grandes, eles então eles alugam essas salas. aí Esses eles alu musicais que tiveram lá, o Jersey Boys, que ensaiou lá, tudo isso, eles alugam essas salas. aí eles alugaram essas salas, a Cláudia Raia, né, Uhum. Com Mães agora, com sim. Mães, então, e é um pouco e aí a gente faz também avalia caso a caso, Não, claro, com né, certeza. mas é um pouco essa ideia, um pouco social-democracia, assim, que os Uhum. grandes pagam pelos pequenos e a gente vai, né, equilibrando, Uhum. né, É esse como se sustenta sistema, essa cadeia, né. sustenta essa cadeia. Então, assim, também quem quiser alugar lá Uhum. para ensaiar ou também para dar oficinas, fazer cursos, a gente também quer criar um, né, um formato mais específico, que a gente possa também receber oficinas, lá, isso também a gente está organizando, tem muita Legal. gente querendo dar oficina no IBT, né, usar o Uhum. espaço. O que a gente tem feito até agora, as oficinas que tiveram lá, a gente cedia o espaço, e o oficineiro cobrava o valor que ele, né, queria, e a gente só pedia como contrapartida pelo menos uma porcentagem, pelo menos 10% ou vinte por Uhum. cento de bolsas, né, que a gente pudesse Tá. dar oficina gratuita para algumas pessoas que não pudessem pagar, Uhum. que está inclusive, né, que tá nos pilares do IBT. Então, Certo. sempre tem esse olhar socioeconômico muito Uhum. forte ali, junto Legal. com todas as ações que a gente estiver fazendo ali, né. Uhum. Inclusive, só mais uma Tá. coisa importante, eh, a ocupação das salas de ensaio gratuitas agora, graças ao patrocínio do Bora Hub, a gente também conseguiu fazer com que grupos mais vulnerabilizados e que não tivessem condições, às vezes, até de pagar a passagem para chegar no IBT, Uhum. a gente tem uma ajuda de custo. Então, quando você se inscreve, você pode também solicitar, você solicita, Sim. né, se você acha que você precisa, Desse você auxílio desse e auxílio, consegue. você solicita, explica a sua Uhum. situação e tal, então tem também uma ajuda de custo destinada para esses grupos. E Legal. isso é uma coisa que a gente entendeu um pouco na prática, né, nas primeiras ocupações, às vezes tinha grupos que passaram, né, na Uhum. ocupação, que estavam lá, que tinham o seu horário e às vezes faltavam e aí ficava a sala vazia e aí a gente que está acontecendo? E aí a gente chamou eles para conversar e foi entender e às vezes era isso, a gente tem dias que a gente não Uhum. conseguiu pagar a passagem Por ou mais que tenha a sala, o deslocamento ainda era um gasto. exatamente. E aí a gente falou: "Não, mas aí então isso é Uhum. uma questão que a gente precisa olhar. Sim. Olha isso, né, então eles passaram, eles têm e eles não Uhum. conseguem Não chegar, conseguem acessar do mesmo jeito. então a gente precisa pensar nesse Uau. acesso". Então o edital de ocupação tem Uhum. esse também. E é uma coisa que obviamente chama muita atenção é o quanto vocês estão olhando um 360 da situação, é isso, não é só a sala no final, é a sala e mais o acesso à sala, o É, chegar até a sala. é. A sala não também se resume só a pessoa ir ensaiar, porque tem essa questão de discussão, do que você está Acompanhamento. entendendo de mercado, as pessoas vão assistir esses ensaios, é muito 360 a É, experiência. eu acho que é um pouco linkar tudo, Uhum. assim, sabe, é exatamente isso, você Nossa, é entendeu, incrível, incrível. é um pouco Uhum. essa E fico muito feliz retroalimentação. da gente estar podendo falar disso, porque os é nítido quanto as pessoas estão com essas dúvidas. Ah, Eu sim, tô adorando a gente poder falar sobre isso, que eram dúvidas minhas também, de sim. outras pessoas que veem aqui, eu tô achando o máximo, Eu tá? O também, eu estou máximo. muito feliz que a gente possa falar, Uhum. inclusive, eu participei recentemente do Contraplano, né, que é um evento voltado Uhum. pra discussão da relação dos atores com o audiovisual. Eles me chamaram para fazer um painel sobre o IBT, e eu falei: "Ai, que bom, porque as pessoas têm muita dúvida e elas, às vezes, ficam me perguntando, e aí eu quero contar tudo, porque eu faço Uhum. questão, né, de contar, e a gente tem muito orgulho também, só que daí eu falo assim: "Ai, que bom que eu vou poder falar para várias pessoas", né, Sim, inclusive as pessoas me encontravam no evento e: "Como é que funciona o IBT?" "Vai lá no painel que eu vai te no conto painel. tudo". E eu adorei, porque eu Então estava agora de manhã vendo os stories do Contraplano e eu amei que um dos primeiros que apareceram era você assim: "Gente, eu sei que tem muitas dúvidas". exatamente, a primeira coisa que eu Começou assim o falo, painel. Eu falei: "Ai, é disso que eu quero falar no programa também, tem muitas inclusive a dúvidas". gente brinca, né, porque, as pessoas dizem: "Mas o que que é isso gente? É lavagem de dinheiro, não sei o que do PCC, o que que tá acontecendo? Tá tendo dinheiro para teatro?". Aham. Então a gente brinca assim, né, porque de fato a gente sabe que Uhum. é muito Não, parece algo fantástico impactante, falar né. dinheiro pra teatro. Parece uma coisa Alguém tá querendo fantástica, investir em alguém tá querendo investir teatro, em teatro. parece uma anedota, né. É, uma piada. Mas parece uma piada, mas Uhum. que piada boa, né. Cris, aí deixa eu te perguntar então, ok, quase um mês aberto, estamos aí há 2 meses e alguma coisinha pra terminar o ano. O que ainda Sim. tem pra esse ano?
Olha, agora como eu te falei, em outubro vai começar essa ocupação em mostra Uhum. se eu não me engano é esse o nome, que Tá. justamente vai poder, né, apresentar alguns trabalhos de grupos que já passaram por ali, como residentes, né, nas salas de ensaio. Vai ter algumas peças de teatro acontecendo, né, que já foram programadas para Uhum. esse semestre, como eu te disse, né, tem toda essa coisa da captação, e aí já tem que pensar a ocupação do ano, e aí então Sim. a Aline vai, né, fazendo esse equilíbrio. Tem coisas chegando também de última hora e que Uhum. eventualmente a gente consegue ali encaixar, então também a gente está um pouco com esse olhar aberto. Mas como eu te disse, né, programação de todos os eixos também, né, música, dança, teatro. Eh, mas é isso, assim, para esse ano já está um pouco organizado, Uhum. e eu acho que vai ser um momento muito bom de aprendizado para a gente também, sabe. Esse ano eu acho que a gente vai também sacando, sentindo como é que é a ocupação também do espaço pelo público, porque também além dos espetáculos, né, é também um público que está ali entrando naquele espaço novo, sabendo que ele pode entrar, que é de graça, que ele pode ali tomar um café, e ver também como é que é esse fluxo no espaço ali mesmo, né. Uhum. Então, eu acho que tem que sacar muitas coisas, né, então Sim. não é só a questão do teatro, né, eu acho que é um Uhum. pouco a questão da ocupação do prédio, assim, né. Então é um pouco isso que eu posso, te adiantar, mas que a gente está inclusive vendo, entendendo coisas que eventualmente não estão funcionando, que a gente já precisa mudar, erros e acertos, então a gente Uhum. está, sabe, sacando para já no ano que vem também melhorar todo esse sistema. Mas o que eu posso te dizer é que a gente está montando uma maneira de fazer colher esses dados, né, de projetos e de Uhum. artistas, não só de projetos também como as pessoas querem dar as oficinas, como eu te falei, Sim. e também pessoas que tem interesse em trabalhar no IBT, porque a gente também tem recebido essa demanda, né, Que claro, do legal, tipo: tá. "Quero trabalhar com produção, como é que eu Uhum. posso fazer parte, ser um contra-regra ou ser um monitor ali dentro", né, então isso tem chegado muito e a gente também está querendo organizar uma maneira das pessoas poderem mandar a sua Uhum. proposta, seu currículo, porque senão fica tudo muito solto e Não, na mesma caixa de e-mail pedindo espaço para ensaio, espaço para peça e contratação, é muito e-mail, não vai dar certo. exatamente. Eu falo que ontem até uma menina me encontrou no Contraplano e ela falou: "Eu mandei um projeto, eu falei com a Aline, não sei o quê". E aí eu falei: "Olha, dentro do possível, a gente tenta ajudar todo mundo, tá? Mas Uhum. assim, vamos com calma, que bom que você falou com a Aline e tal, então vamos organizando". Mas assim, realmente precisa organizar, porque eu sou atriz, eu conheço muita gente, a Sâmia, né, é atriz, então Uhum. às vezes chega coisas diretamente pra gente, pra mim ou pra Sâmia ou para o Oliver, e aí a gente precisa organizar e canalizar, mas também se a gente jogar tudo lá pra Aline, né, e para o Thiago, assim: "Olha aqui tudo que tá Uhum. chegando, resolvam aí", a gente também precisa dar uma filtrada, né, Claro. ajudar eles nesse Uhum. sentido, para que a gente possa se organizar direitinho, todo mundo vai poder Sim. ter o seu espaço, né. Mas Legal. é isso, assim, eu acho que, de novo, a melhor maneira de você se aproximar do IBT talvez seja pelas salas de ensaio gratuitas, e eu queria dizer assim, todo mundo pode se inscrever, tá, porque assim, às vezes tem gente achando que, é só, né, um teatro jovem ou gente que está começando ou Uhum. não, gente, é para todo mundo, qualquer pessoa que tiver um projeto, que tiver uma peça na gaveta e quiser uma sala de ensaio para edificar isso, grupos mais antigos, menos antigos, é para todo mundo pode se inscrever, Uhum. tá. Então ali vai rolar um equilíbrio na curadoria e a Aline tem um olhar muito generoso e muito equilibrado, de poder abarcar as mais diversas linguagens, porque realmente o IBT é esse lugar de, Uhum. sabe, todos os tipos de teatro mesmo, Sim. né. Então vai ter o teatro independente, vai Uhum. ter o circo, vai ter o clown, vai ter o teatro das infâncias, então, essa curadoria é feita com esse olhar bem generoso, assim. Legal, perfeito. E deixa eu te perguntar aqui, no final desse programa a gente sempre pergunta, 5 anos, existe não sei se vocês já têm um planejamento, se vocês têm uma coisa de muito longo prazo, mas onde você imagina em 5 anos IBT? Eu acho que eu imagino o IBT em 5 anos se pulverizando e se Uhum. espalhando para outros lugares do Brasil. Porque eu acho que é um formato, né, que a gente já entendeu, foi entendendo aqui em São Paulo, que ele pode ser replicado em outros lugares, né. Então, aí você falou do Recife, né, a gente não falou do Ah, é Recife. verdade. A gente Hum. expandiu para o Recife também, porque o que que acontece? Essa mesma empresa, mantenedora do IBT, Uhum. acabou
ganhando a concessão no Recife para administrar 4 parques públicos no Recife. E aí, todos esses parques, Hum, eles têm a possibilidade de receber programação cultural. tá. Inclusive, um desses parques é o Parque Dona Lindu, que fica de frente à Praia de Boa Viagem e que tem um teatro do Niemeyer, muito parecido com o teatro do Ibirapuera, né, Uhum, menor, mas a mesma coisinha, assim, branco, com aquela porta vermelha, uhum. inclusive com o fundo do palco que Que abre abre. para um átrio ali, desse parque. É um parque que tem uma galeria de arte também. Então, o IBT, ele está fazendo essa parceria de alimentar a programação cultural também desses parques lá no Recife, né. Claro, com a programação também local Uhum. deles, e também levar Tem intercâmbio. ter intercâmbio e levar coisas, pra lá, Hum. né. Então, é dessa maneira que a gente está expandindo também para o Recife, e Faltou colocar esse projeto nesses 4 anos. faltou Realmente, realmente, faltava. é, Era pouca coisa até agora. parem, né, do tipo assim, quer dizer, não parem, Não, não parem, não por favor, parem, não não parem, parem. mas é assim, realmente é muita coisa, É. né. Mas, ali tem muita possibilidade também, a gente também fez articulação, né, Uhum. com o setor cultural do Recife, pra gente entender também ali as necessidades deles e tal, então a gente vai também usar esse espaço dos parques para fomentar muito, né, a cultura e o teatro local deles, e também fazer esses intercâmbios, né. Então, é muito caro pra gente. E foi interessante que na abertura do IBT, estava a secretária de Cultura municipal, de Recife, e a secretária estadual de Cultura de Recife. E elas estavam ali, e porque elas já estão acompanhando todo o processo lá nos parques, elas estavam muito emocionadas, inclusive porque a gente ia abrir a programação com o Magilute, de Uhum. Recife, né? E aí elas falaram assim, na fala delas assim, e a gente quer um IBT lá no Recife também. Então, quer dizer, eu acho que isso já está começando a surgir, né? Essa Uhum. vontade de que, nossa, vamos replicar esse modelo, né, em outros lugares, acho que tem essa possibilidade. Então, eu acho que a longo prazo o que a gente vai estar fazendo é, né, tá existindo em vários pontos Uhum. desse Brasilzão que é imenso, Sim, sim. né? E eu te E, perguntei em 5. menino, o céu é o limite, né? É, exatamente. Assim, em 4 anos tudo isso, em 10. Eu acho que eu particularmente, aí você também perguntou, né, do meu lugar ali Uhum. dentro, eu acho que eu tenho agido um pouco num lugar de quase de uma relações institucionais. Eu tive em Portugal ano passado por conta que meu companheiro estava fazendo mestrado lá, e eu já fiz muitas conexões por lá também, em Portugal, Espanha, né, de instituições internacionais que também possam linkar com o que a gente está desenvolvendo aqui. Então, acho que tem um eixo também da internacionalização que vai acontecer naturalmente Uhum. com o IBT, né? Agora também a gente está indo de novo para lá, não só para Portugal, a gente vai fazer umas visitas ali, Londres e Paris, para conhecer também outras instituições culturais que já estão sacramentadas e a gente pegar referências, entender modelos possíveis ali. Então eu acho que também, sei lá, em 10 anos, por pensar também, talvez a gente está São muitas expandindo para fora do possibilidades. Brasil. Maravilha. Elisa, deixa eu te pedir, conta pro pessoal que está assistindo, aonde as pessoas podem saber o que está acontecendo, as novidades, os editais, Isso. os espaços, em que lugar do Brasil e mundo vocês vão estar, onde Ótimo. que as pessoas podem achar essas informações? Bom, primeira coisa, o espaço físico está na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 277, bem na esquina, no início, né, da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, fácil acesso, a Estação da Sé tá pertíssimo, a República, também a Liberdade, a gente está numa intersecção super interessante aqui no centro com fácil acesso de ônibus e de metrô. Nosso Instagram é IBTeatro, IBTeatro, né? Uhum. @IBTeatro. Então, ali no Instagram você pode acompanhar, a gente vai postando tudo ali, mas o site do IBT também tem sido esse lugar de você conseguir conferir a programação mais na sua totalidade, que é www.ibt.art, com T mudo. ibt.art. Esse é o nosso. É isso, né? É isso? É isso que eu tava. Pelo amor. Pronto. Então, acompanhe ali no site também, que a gente vai também atualizando por ali. Sigam, ocupem, vão no espaço, mesmo que não esteja lá em residência, vai lá tomar um café, precisa fazer uma reunião, faz a reunião lá, no café do IBT, estejam lá, estejam vivendo esse espaço, porque a gente fez para isso, é um lugar também de encontro,
dos artistas, do público, né, é um lugar pra gente realmente é esse ecossistema pra gente conviver ali, se equilibrar nas discussões artísticas e tudo mais. Então, visitem, ocupem, é nosso, é pra gente. Isso. Muito obrigado por Muito ter vindo obrigada, contar, gente, sanar um eu pouco que essas agradeço. dúvidas e curiosidades sobre o espaço. Acho que sanamos um pouco, Acho que né. sim. Não, mas pela quantidade de coisas que vocês fazem, em 6 meses tem que ter mais um Tem que ter programa para mais um conseguir programa pra atualizar. atualizar o que tá acontecendo de BT. É verdade. Te Muito agradeço pelo obrigado. espaço e espero que, enfim, né, a gente tenha ajudado um pouco, né, a sanar essas dúvidas e é isso, estamos aí, estamos abertos Uhum. e vamos construir isso juntos. É isso. Muito obrigado vocês que assistiram até aqui. E aí, aquela mensagem padrão de não deixa de se inscrever no canal, ajuda a gente, curte o vídeo, comenta. Se você ficou com mais dúvidas, para além das que a gente falou aqui hoje, também comenta aqui que a gente dá um jeito de resolver e tirar suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.